seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Só até aqui. Aqui é um caso onde estava Pedro e João, dois homens cheios do Espírito Santo de Deus e de ousadia. Eles tinham ousadia e autoridade naquilo que eles estavam pregando, naquilo em que eles estavam anunciando. E não era qualquer um outro nome que eles estavam falando. Estava dando testemunho, era do nome que é sobre todo nome, do nome que se nomeia em qualquer outro nome, Cristo Jesus, o Senhor da glória. Deste nome, eles tinham autoridade para falar as palavras que o Espírito de Deus lhes permitia que falassem. Mas eles foram confrontados pelos principais sacerdotes, anciões, pelo povo judeu, o povo que nunca e jamais aceitaram que Jesus era o Filho de Deus, que era o Salvador da humanidade, porque eles só têm Jesus como um mero profeta. Jesus para eles é apenas um profeta que veio na terra, é semelhante ao profeta Elias, mas Jesus é muito mais do que um profeta. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para muitos, Jesus é apenas aquele coitadinho que está pendurado numa cruz. Para muitos, Jesus é apenas aquele coitadinho que está morto no caixão e não pode fazer mais nada. Mas para aqueles que creem nele de verdade, como diz a Escritura, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água viva que dá ao homem para beber. E se o homem beber desta água, ele não torna a ter mais sede, não tem mais sede das coisas deste mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Tudo que você possui, um dia vai deixar de existir. Tudo que você tem como mais precioso, ou que você mais possui como preciosidade, isso vai deixar de existir. Mas se seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai perder o mais importante e o mais precioso que o homem pode ter, que é a vida eterna, o repouso eterno, aquilo que Jesus morreu na cruz para nos oferecer, a paz que excede todo o entendimento, a paz, o amor que excede todo o entendimento. Mas quando Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, colocou o dedo na cara daqueles homens, e eles estavam sendo interrogados por causa de um ato milagroso que aconteceu à porta do templo de Salomão, na porta formosa. E ali tinha um homem que há 40 anos não andava, há 40 anos estava naquela situação, mendigando, pedindo esmolas. Mas quando eles olharam, quando Pedro e João olharam para aquele homem e viu aquele homem naquela mendigação, aquele homem pedindo todos os dias, eles não conteram-se em si próprio, aproximou daquele homem, e aquele homem cabisbaixo não quis olhar para o rosto de Pedro e nem para o rosto de João, mas Pedro falou para ele: olha para nós. E falou para ele, aquele homem acostumado em pedir dinheiro, em pedir esmola: olha, quanto tempo que eu estou na rua, a minha família está passando fome, me dá um dinheiro, me ajuda. A situação de muitos hoje é porque não crê, não tem fé suficiente em Jesus. Por isso que fica nos faróis pedindo dinheiro, fica nas esquinas pedindo dinheiro, e o povo sensibiliza com aquela situação de miséria,
mas o homem pega aquele dinheiro para poder manter o seu vício. Aquele homem estava pedindo para Pedro algo que Pedro e João não tinham. Porém, eles tinham o dom da vida, tinha o Espírito Santo de Deus, a promessa de Jesus que rogaria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador. Eles tinham o que o homem não tinha, o homem natural, o homem carnal. Pedro e João falou para ele: olha para nós, nós não temos prata e nem temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí você vai no hospital, fazer uma visita, e lá levar a palavra do Senhor, e pergunta para o cidadão: quer sair dessa situação? Ele fica em dúvida, não sabe se aceita aquela verdade de Jesus, ou se prefere ficar recebendo benefício do governo, Bolsa Família, benefícios do governo, para ficar só dependendo do dinheiro. E a Bíblia diz que maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Maldito é o homem que confia nas riquezas e no dinheiro. Porque nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Confiar no Senhor. Isso é o que a humanidade não sabe fazer. Confia num pedaço de barro, confia em mortos, confia na religião, mas não confia no Deus vivo. Jesus, Ele é o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Deus conosco. Ele é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o que está escrito na lei dos profetas, na lei de Moisés, nos Salmos, e os apóstolos testificaram dele. Jesus, Ele é o primogênito dos mortos, a primícia dos que dormem. Jesus, Ele é a ressurreição da vida. Quem crê nele, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. Mas Pedro e João, aqueles homens quiseram parar aquela obra que o Espírito de Deus abrira a porta da pregação do Evangelho, mas não podia conter. Olharam para eles, nunca passaram na faculdade, nunca precisou passar no colegial, nunca estudaram, mas quem ensinou eles foi o próprio Deus, porque Deus falou na sua palavra que Ele estaria no meio deles, e o próprio Deus andaria no meio deles. Deus, Ele desceu na terra na forma de um homem, para sentir o que eu e vocês sentimos, para passar muito mais do que nós passamos hoje, porque Ele sofreu todas as culpas, levou sobre si, pendurado no madeiro, a condenação que era para o homem, a morte, porque o pecado, o salário era a morte, mas Jesus morreu para poder pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Por isso que Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 3, que a cédula do pecado Ele a cravou na cruz. Hoje, o homem que quiser, ele continua sendo escravo do pecado, mas ele tem um escape, ele tem uma solução, ele tem uma esperança. Chama-se Jesus, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, triunfou sobre a morte, porque a morte não pode reter aquilo que Deus determinou. Satanás faz gracinha com um e com o outro. Satanás brinca com o povo, e o povo está pensando que está sendo divertido. Mas Jesus, fora dele não há salvação. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus: se hoje ouvistes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Mas as pessoas só têm ouvido para escutar besteira. O ser humano só tem ouvido para colocar largador, para pendurar brinco. Mas para ouvir a verdade, tapa os ouvidos, passa longe para não ouvir a voz do Evangelho. Mas Paulo falou que nos últimos tempos amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviariam os ouvidos da verdade, porque não iriam suportar a sã doutrina. Esta palavra hoje causa coceira no ouvido do homem. O homem fica todo perturbado, mas quando está ouvindo futebol, gosta, ainda fica gritando: vai Corinthians, vai São Paulo, vai Flamengo. Quando está ouvindo funk, ainda canta igual o ídolo, igual o funkeiro, igual o MC.
Mas quando é para ouvir a voz do Evangelho, tapa os ouvidos, porque aqui mostra a verdade que o funkeiro não fala para você. Aqui mostra a verdade que o futebol não mostra para você. As Escrituras Sagradas comprovam e mostram que Deus é um Deus que vai se vingar dessa geração. Deus tem uma contenda com todos os moradores da terra. Ninguém vai escapar desse juízo de Deus. Quer seja bom, quer seja mal, toda obra vai ter que vir à tona. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, está escrito que tudo que se tem ouvidos, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens, porque nada em que há encoberto, porque Deus há de trazer todas as coisas ao juízo, até as que estão encobertas, quer seja boa ou quer seja má, tudo vai ter que vir à tona. Tudo que você fez, você vai prestar conta com Jesus. Não é com Maria. Maria não vai estar à esquerda rogando por você naquele grande dia, porque isso é fábula, é heresia, isso é antibíblico. Maria não pode interceder por você hoje, porque ela não se ascendeu aos céus, ela não está à direita de Deus. Maria não pode ser mediadora entre os homens e Deus, porque ela não está viva, ela está morta. Só Jesus pode interceder por nós junto ao Pai. Só Ele pode nos ser o advogado hoje, porque Ele está vivo pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Maria morreu, enterrou, mas na ressurreição dos justos, ela há de ressuscitar para receber o galardão da vida eterna. E você, se morrer no seu pecado, pensando que Maria vai rogar por você agora e na hora da morte, você está completamente enganado. Se você morrer na idolatria do futebol, na bebedeira da cachaça, na festinha de final de semana, se você morrer no sexo fora do casamento, na fornicação, no adultério, na prostituição, na avareza, pensando que depois que você morrer, colocar uma vela e acender durante 7 dias, vai tirar sua alma do inferno, você está completamente errado. Não é isso que apresenta este livro. A Bíblia mostra que virá o juízo de Deus, juízo final. E ai daquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Você pode ser fiel à sua igreja, pode ser devoto, você pode fazer o que quiser, mas se seu nome não estiver escrito no livro da vida, se você morrer, você vai ser condenado à eternidade de eternidades. Nenhum outro nome há dado debaixo dos céus, pelos quais os homens devam ser salvos. Pode tirar o cavalinho da chuva, que Maria não vai rogar por você agora e nem na hora da morte. Pode esquecer que ela está morta, porque os papas não falam isso para você, porque eles não andam com Bíblia, não pregam a Bíblia, porque eles são hereges, são falsos profetas, homens que Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, são lobos em pele de ovelha, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, falou o apóstolo Paulo, farão de vós negócio, enganarão a muitos. Jesus falou que se possível fora, enganaria até os escolhidos, se possível fora, enganaria até a igreja verdadeira. Mas por que Deus abreviou esses dias? Porque se Deus não tivesse abreviado, nem eu, nem vocês se salvariam da condenação do último dia. Mas convinha que o Filho do Homem padecesse, fosse morto por mãos de homens pecadores. Jesus, ele rogou para o Pai: todas as coisas te são possíveis, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Até o próprio Jesus, no instante final, quando ele estava em oração, porque Jesus não vivia falando da vida dos outros, Jesus tinha uma vida de oração, ele deu o exemplo, ele só vivia em cima dos montes orando para o Pai, porque ele era guiado por Deus, ele vinha falando no nome do Pai, mas aqueles homens religiosos não quis saber, pensaram
que ele era apenas mais um, era apenas mais um João Batista. Em nome de quem? Você não é profeta, você não é o Cristo, por que você batiza? João Batista falou para aqueles fariseus hipócritas: eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu sou apenas uma voz que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos, como falou o profeta Isaías. Endireitai as vossas veredas, conserta a sua vida, arrependa-se enquanto é tempo, porque depois da morte, se você morrer afundado na idolatria, você acorda no inferno, é choro e ranger de dentes, sofrimento e mais sofrimento. Lá você vai desejar por uma gota de água e vai ser negado, como foi negado para aquele rico que tinha muitas riquezas na terra. Mas esta palavra no coração do homem, o homem tapou a porta, não quer saber, quer viver no prazer, quer viver na sensualidade, quer viver no pecado, quer ficar só se prostituindo, quer ficar só na frente de uma besta quadrada, assistindo besteira. Não tem coragem de passar meia hora lendo as escrituras, porque não tem prazer. A Bíblia diz que o justo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. É na Bíblia que o homem tem que ter prazer, é na palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra o caminho que o homem tem que andar. É nessa palavra que você encontra a vida eterna. Só nessa palavra você sabe para onde você está indo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas o jovem de hoje não se preocupa, os anciões não fazem caso, quer ficar na beira de um bar, bebendo cachaça, jogando conversa fora, quer ficar falando da vida do próximo. Cuidado para que Jesus não peça conta de tudo que você fez hoje, porque se hoje ele pedir a sua alma, o que você tem preparado e para quem será? Louco. Jesus chama o homem louco, o homem que anda só preocupado com dinheiro, o homem que só anda preocupado com essa vida. Ele fala: louco, se hoje pedirem a tua alma, o que você tem preparado e para quem será? Para Deus ou para o diabo? Porque é os dois que estão principalmente interessados na alma do homem. O diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que essa luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. Deus, ele está iluminando o caminho do homem, para que o homem conheça a verdade do seu Filho. Mas o homem não quer conhecer, vive na ignorância, vive no pecado, vive no prazer, mas não tem prazer, não quer obedecer o santo mandamento do Senhor. Coitadinhos, estão indo para o inferno e mal sabem, porque não falaram para eles. Na igreja onde ele está, não fala que eles estão indo para o inferno, não falam que é pecado você consultar os mortos, não falam que isso é diante do Senhor abominação. Mas por causa daquele sinal, daquele prodígio, daquele milagre que em nome de Jesus se operara lá em frente ao templo de Salomão. Não é o templo de Salomão que fica lá no centro, não é o templo do Edir Macedo, é o templo que foi destruído 70 anos. Não ficou pedra sobre pedra como Jesus se profetizou. Aquele templo que os discípulos maravilharam-se: olha, Senhor, como é bonito esse edifício, como é belo, cada pedra posta, cada pedra que está sendo aqui, ó, tudo lindo. Mas Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra. Mas quando os apóstolos foram pregar esta palavra, aquele homem recebeu um sinal da parte de Deus, e ele levantou, saindo glorificando a Deus, entrou dentro do templo, o homem circunciso, que não podia entrar, o homem que não podia entrar no templo para poder prestar culto a Deus, adoração ao Senhor. E quando aqueles homens viram aquilo, eles ficaram revoltados, queriam saber de onde viera aquele sinal. E quando eles souberam que foram Pedro e João, aí que eles ficaram mais irados, porque eles sabiam que eles andavam com Jesus.
Eles sabiam que eles nunca cursou curso nenhum para poder falar bom, para poder falar bonito. Nunca sentou para poder aprender aos pés de homens. Mas o próprio Senhor Jesus que os ensinou todas as palavras. E o Espírito Santo de Deus confirmara mais tarde, neste tempo em que eles estavam lá, pregando o Evangelho. E eles ficaram sabendo, aquela notícia correu, e eles viram, e foi interrogar Pedro e João. Em nome de quem se operou este sinal? Em nome daquele que vós rejeitastes, aquele a qual vós crucificaste na cruz, mas que Deus ressuscitou em meio aos mortos. Paulo escreveu em Atos 17 que Deus determinou um dia em que com justiça vai julgar o mundo por meio de Jesus. Coitado das pessoas que estão pensando que Jesus não vai voltar. Breve ele voltará. Os sinais estão acontecendo. Guerra e mais guerra. Nação contra nação. Rumores de guerra. São princípios das dores. Esta terra ainda vai sofrer muitos ais. Esta terra vai se lamentar muito porque rejeitou o Filho de Deus. Rejeitou a vida eterna para viver uma vida passageira. Esta terra vai conhecer a ira de Deus quando cair sobre ela. Deixaram de adorar o verdadeiro Deus para adorar os ídolos. Por isso que Pedro foi preso, porque ele pregava a verdade. Colocou Pedro na prisão, mas o anjo do Senhor apareceu e livrou Pedro, porque não podia parar a obra de Deus. E no outro dia estavam lá pregando no templo de novo. E aqueles homens ficaram: que absurdo é esse? Como eles saíram de lá? O sinal, o milagre aconteceu. A obra de Deus, esta palavra de Deus. E se o homem acrescentar ou tirar uma vírgula que nesse livro está escrito, ele há de dar conta no dia do juízo. Então pode esquecer que se você estiver preocupado que depois da morte você vai reencarnar, e depois da morte você vai para um purgatório, e lá vai ser rezado uma vela de um terço de 7 dias. Depois da morte vai consultar 7 dias. Obrigado, hein? Deus abençoe. Isso é antibíblico. Porque depois da morte veio o juízo de Deus. Arrependei-vos e crê no Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Dobra os seus joelhos e peça para Deus vergonha. Peça para Deus arrependimento. Peça para Deus ter misericórdia da sua vida hoje. Porque hoje Ele está chamando você para morar no céu. Se você abandonar o pecado, se você abandonar a vida ingrata, a vida de desobediência, a vida rebelde que você tem, conserte enquanto é tempo a sua casa. Porque depois da morte não tem reza de Ave Maria, não tem Pai Nosso, não tem outro tipo de reza e nem de oração que vai livrar sua alma do inferno. Vai ser negado. É hoje que você tem que dobrar o joelho, confessar Jesus como o único Senhor, porque só Ele pode dar salvação. Só no nome dEle há salvação. Só no nome dEle há perdão de pecados. Só no nome de Jesus há esperança. Fora dele é mentira. Fora dele é só controvérsia, só fábulas. Só nele que está a vida. É nele, por ele, com ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Irmão Giovanni pregando.